eu considero esse primeiro CONACOM um marco muito positivo no momento necessário. Eu acho que é a hora de nós, membros dos tribunais de contas, que a gente possa colocar o dedo na nossa ferida, que a gente possa discutir as nossas fraquezas, que a gente possa buscar a nossa melhoria. A gente tem que ser mais eficiente nas respostas que nós temos que dar à sociedade. É uma alegria muito grande ver a NPC hoje realizando esse congresso com essa proficiência, com a presença desses nomes. Eu tenho orgulho de dizer que fui auditor de controle externo mais de uma década. Sei da importância dos auditores para o funcionamento do sistema de controle externo. É importante dizer que se nós, endogenamente, não não formos agentes de mudança dos tribunais de contas, essa mudança virá por forças externas. Então é importante ter essa consciência, para com muita maturidade, com muita tranquilidade, sem deixar de reconhecer os méritos, muitos que o controle externo tem, e sem deixar de olhar com franqueza, com honestidade, com humildade para os nossos problemas e nossas deficiências. Endogenamente podemos fazer melhor do que farão aqueles que eventualmente, movidos por preconceitos, revanche, desejos de enfraquecer o controle externo, poderão fazer para enfraquecer o controle externo, usando como pretexto as falhas que nós sabemos que existem, muitas vezes não queremos ver e muitas vezes não queremos corrigir. Então vamos nós mesmos corrigir para que possamos realmente fazer um controle externo melhor, à altura do que a sociedade brasileira exige, quer e espera. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. É uma honra estar a esta mesa, que está sendo coordenada pela Procuradora Regional da República Samanta, com nossos companheiros, nossos parceiros, como eu gosto de dizer, o conselheiro Valdeci Pascoal, com a conselheira substituta Heloísa Helena, com o Diogo, grande parceiro, que se despede da Anticom. Muitíssimo obrigada, viu, Diogo, pela parceria durante esses 4 anos aí que eu estive à frente da NPC. Eu também já me ensaio para me despedir da presidência da NPC também. Mas deixo uma semente plantada. Eu entendo essa PEC como uma semente que nós plantamos, um trabalho bastante árduo. Os fundamentos da PEC 40, eles, na verdade, eles não foram idealizados por mim, sim por um grupo que fundou a NPC, porque eles fazem parte dos princípios, dos fundamentos, dos objetivos fundamentais e específicos do nosso estatuto. Então, não há aqui a vontade da Luciene. Em alguns momentos me questionaram por que determinados assuntos não faziam parte da PEC. Determinados assuntos não fazem parte da PEC porque eles podem, né? Eu posso ter uma visão sobre alguns aspectos, mas eu não teria respaldo estatutário para apresentar, o que me obrigaria a fazer um amplo debate com a classe. E quando os senadores eles começaram a me pedir uma iniciativa que ajudasse a evitar novas pedaladas fiscais, porque isso é algo que vivenciamos na União de uma forma bastante dramática, e como eu atuo nessa área também, todos sabem, eu trabalhei na análise das contas de 2014 e 2015, mas mais que isso, eu trabalho na defesa de um Estado equilibrado há 16 anos. Há 16 anos
eu estou no Tribunal de Contas na condição de auditora de controle externo, os 4 primeiros anos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e nos últimos 12 anos no Tribunal de Contas da União. Bom, então foi assim que surgiu a PEC 40, foi nesse contexto de um congresso, numa efervescência, numa ebulição muito grande, em que só se falava em finanças públicas. Então, nós demos o que entendemos que seria a nossa contribuição, alinhada ao nosso estatuto, e formulamos uma proposta. A diferença é que no Tribunal de Contas, o órgão de instrução, assim mencionado na nossa lei orgânica, é um órgão 100% integrado de auditores de controle externo. Somos 1.576 auditores de controle concursados especificamente para exercer essa função. Há 160, mais ou menos, técnicos de nível médio concursados especificamente para prestar auxílio à auditoria. Então, não há nenhum problema desses técnicos trabalharem no órgão de instrução ou no órgão de auditoria. Eles não podem titularizar, porque eles foram concursados para prestar auxílio. A questão é essa, nenhuma polêmica. Qualquer coisa diferente disso, eu posso fazer, o Estado não tem dinheiro, não sei o quê. Muito bem, eu posso fazer isso no arranjo dentro do tribunal. É mais confortável, é simpático, eu não tenho que dizer não, e etc. Mas eu dou margem para o gestor, usando as prerrogativas do 73 combinado com 96, questionar isso na justiça. Para quê? Para fugir da inelegibilidade de 8 anos. É uma restrição a direito muito cara para quem tem uma vida político-partidária. 8 anos fora das eleições, está morto politicamente, está esquecido politicamente. Então, uma decisão, uma fiscalização que pode resultar no julgamento de contas, eu não posso deixar que qualquer agente vá ao órgão fazer as auditorias. Eu brinco sempre. Eu ganhei essa carteira aqui no Tribunal de Contas da União, ela é bonitinha, tem um brasão, a Polícia Federal também tem, o Ministério Público tem regulamentado por uma lei complementar. Mas será que uma lei complementar vai dar um presentinho, uma coisa assim de vaidade apenas? Essa carteirinha é só para uma vaidade minha? Não, é isso que me identifica para ir ao Ministério da Fazenda fazer uma auditoria. Eu deveria levar. Eu não levo porque eu tenho medo de sequestro, então eu não levo, ela foi sequestrada no Rio de Janeiro e o cara queria me matar porque eu estava com o envelope do Tribunal de Contas, né? Então, mas eu preciso dessa carteira, como a polícia precisa de se identificar, porque o gestor tem o direito de ser fiscalizado por um agente, né, assim, juridicamente capaz. E ser capaz não é ter mestrado, doutorado em Harvard, não ser. O cara pode ter viajado o mundo inteiro e frequentado todas as universidades do mundo. Se ele não fez um concurso, ele não é capaz para fiscalizar e enfiar o gestor. E por isso, aviso aos navegantes, apoio os gestores que questionam. Ah, você é pró-corrupção. Não sou, não. Mas o Estado tem o dever de se organizar quando ele vai exercer atividades que afetam direitos subjetivos de terceiros. Inclusive, nós fomos admitidos numa ação direta de inconstitucionalidade como amigos, e esse foi o fundamento do ministro Marco Aurélio, admitiu a NTC, que reconheceu que a reorganização do quadro de pessoal de Sergipe afeta direitos subjetivos dos gestores e, por isso, tem que ser analisada a constitucionalidade. Então, a questão do órgão de auditoria, os critérios de escolha, né? Eu acabei de assinar essa semana uma representação contra a indicação de uma defensora pública para titularizar o órgão de auditoria do Tribunal de Contas do Amazonas. Mas Luciene, uma defensora pública, conhece tudo de direito, mas ela está vinculada a uma carreira que exerce função de gestão. Então, eu tenho um problema de imparcialidade dessa defensora pública exercendo a função de chefe da auditoria de controle externo. Vamos questionar todos os casos na justiça. Até porque a lei dela não permite que ela ocupe cargo em comissão em qualquer outro órgão do Estado. Então, o Tribunal de Contas, que tem o dever de fiscalizar o ato de pessoal, incorre
realização de atos pessoal. É impressionante. Então, nós vamos questionar isso. Então, nós temos que pensar, fazer um amplo debate do que é conflito de interesse, inclusive na nossa carreira. Né? Eu tenho aqui o meu ponto de vista, não coloquei na PEC, porque acho que esse é um debate que nós temos que fazer. Esse ano eu tive 2 convites para ocupar cargo em comissão, na Câmara ou no Poder Executivo. Declinei de ambos, porque tenho as minhas convicções de que isso é incompatível com a função que eu exerço. Bom, acabo aqui, a minha grande aposta é num portal nacional, em que nós tenhamos, de uma forma, num único endereço, as decisões dos 34 tribunais de contas em matéria de controle externo. Isso facilitará muito a sociedade civil, para o controle social e para os gestores também pesquisarem a jurisprudência dos 34 tribunais de contas. Também eram essas as colocações. Eu acho que é uma grande oportunidade de fazer esses esclarecimentos do porquê do texto da PEC, para que possamos passar a palavra à coordenadora da mesa e debatedora, para que dê seguimento a esse debate, e me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Esse Estado que ficou grande demais, ele gasta 4% do PIB somente com a folha de pagamentos. Este é um Estado que tem 23, só na União, como os senhores saberão até melhor do que eu, 23.500 cargos em comissão, ou seja, cargos que podem ser providos livremente pelo Poder Executivo, em todas as circunstâncias fisiológicas que ainda faltam à vivência brasileira. Nos Estados Unidos, que são o segundo recordista, existem 9.000 cargos em comissão. Os melhores modelos seriam a Alemanha com 550 e a França com 500. Quanto que parte do inchaço desse Estado grande demais se deve ao número excessivo de cargos em comissão. Eu acho que não é possível pensar em moralização administrativa e combate à corrupção no Brasil sem pensar em diminuição do Estado. A terceira premissa é a corrupção, dentre muitos aspectos negativos, ela tem um que particularmente me impressiona. Ela recompensa os piores. O grande problema da corrupção é esse: você cria uma sociedade em que os bons não têm incentivos. Os incentivos são para os espertos. Há uma passagem no último livro da Miriam Leitão, chamada História do Futuro, em que ela dá um exemplo que eu acho muito emblemático do que eu estou dizendo. Imagine uma grande empreiteira. Ela tem um funcionário muito capaz, que tem uma fórmula, um projeto, uma ideia, capaz de baratear de maneira relevante os custos de uma obra. E ela tem um outro funcionário que tem acesso à autoridade administrativa, que aceita pagar qualquer preço pela obra desde que ele leve uma vantagem. No mundo que nós criamos no Brasil, o segundo é mais prestigiado do que o primeiro, porque nós temos um país em que os espertos são valorizados e os bons ficam para trás. Portanto, esse país em que a corrupção recompensa os piores é o que nós precisamos reverter. Nós precisamos fazer um outro país distinto. Eu gostaria de dizer que tenho a convicção profunda de que nós estamos mudando o Brasil. A gente não muda as coisas na velocidade que deseja, mas é importante ter a certeza de estar indo na direção certa. E eu devo dizer que tenho a sensação de que nós estamos indo na direção certa. É verdade, para ter essa constatação, às vezes é preciso decolar um pouco e olhar o país bem de cima e em perspectiva mais ampla do que a história dos últimos poucos anos ou dos últimos poucos meses. Mas acho que nós temos avançado
na questão do enfrentamento da corrupção. Nós nos acostumamos tanto com processos interminados e com impunidade, que processos que terminam e geram punição passaram a ser algo estranho, algo chocante, até exótico. Algumas palavras sobre os tribunais de contas, com alguns aspectos. A primeira, eu acho que o discurso tradicional, um pouco literal, de que os tribunais de contas são meros órgãos auxiliares do poder legislativo, eu acho que não corresponde mais à percepção geral, nem da doutrina, nem da sociedade, nem à melhor leitura do texto constitucional de contas. Eu li para esta conversa com os senhores a PEC 40, e também eu compartilho da ideia da conveniência de que exista um padrão nacional de processo de controle externo pelos tribunais de contas. As normas de processo no Brasil, de longa data, são normas nacionais, são normas unificadas. O processo civil é nacional, o processo penal é nacional, o processo administrativo é nacional. E, portanto, eu acho que o processo de controle externo deve ser nacional também, faz todo o sentido. De modo que eu acho que a PEC, ao procurar viabilizar a instituição desse modelo unificado nacional, produz uma alteração que eu considero positiva. Portanto, eu acho que unificar o processo é muito importante. Eu vi no vídeo institucional a questão do concurso público, estava sambia, evidentemente. É a única forma objetiva e moralizadora no Brasil, como regra geral, de se prover em cargos. Eu fiz um concurso, eu fui procurador do Estado do Rio de Janeiro. Em 1985 eu entrei para fazer um concurso muito difícil, um cargo disputado, e eu passei no concurso. E quando eu entrei, tinha um colega que me disse assim: Luiz Roberto, mas hoje em dia ser procurador do Estado é muito fácil. O sujeito faz um concurso, passa no concurso e entra. Difícil era no meu tempo. Eu olhei para ele assim, meio perplexo, e ele falou assim: no meu tempo, você conseguia entrar aqui, tinha que ser amigo do Getúlio Vargas, tinha que ter uma carta da dona Alzira, pelo menos o Negrão de Lima tinha que te apoiar. Bom, no tempo que funcionava assim, entraram na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro dois grandes literatos, que eram Otto Lara Rezende e Genolino Amado. Literatos bacharéis em direito, mas totalmente jejunos na prática jurídica em geral. E Otto Lara e Genolino dividiam sala e perplexidade. Eles nunca sabiam bem o que estava acontecendo. E aí conta a lenda que um dia o Otto Lara Rezende entrou na sala e falou assim: Genolino, estamos salvos. Sabe essas coisas que a gente vive perguntando por aí? Qual é o recurso? Qual é o prazo? Onde é que está a entrada? Eu descobri um livrinho que tem tudo. É o Código de Processo Civil, acabado de ser apresentado. Portanto, a existência de regras codificadas prévias, e acho que nesse caso nacionais, eu acho que são positivas. Essas são, meus caros amigos, algumas ideias assim, que eu gostaria de compartilhar sobre esse momento brasileiro e as circunstâncias que nós estamos vivendo. Há um filme do Woody Allen chamado Match Point. Alguém pode ter assistido. O filme começa com uma bola de tênis que bate na faixa da rede e sobe. E por alguns segundos você não sabe se ela vai cair de um lado ou vai cair do outro. E depois, no desfecho do filme, embora já não seja a bola de tênis, isso também se torna importante. Se cair de um lado, o desfecho é um, se cair do outro lado, o desfecho é outro. Eu sinto que um pouco nós vivemos esse momento. A bola bateu na faixa e ela pode cair de um lado ou pode cair do outro.
Um lado vai manter tudo muito parecido com o que sempre foi. E acho que se cair do outro lado, a gente vai verdadeiramente conseguir mudar o patamar ético do Brasil e acabar com a aceitação passiva do que é inaceitável. Portanto, eu acho que pode ser, não é garantia, mas pode ser que a gente esteja vivendo um momento em que nós vamos mudar o patamar do país. E acho que se nós conseguirmos mudar o patamar ético do país, se as pessoas tiverem incentivos para fazerem bem, para serem honestas, para ganharem dinheiro honestamente, para competir, para serem inovadoras, para serem criativas, sem depender de burocracias, de propinas, eu acho que nós vamos construir, começar a construir, finalmente, um grande país. Acho isso verdadeiramente, olhando o Brasil em perspectiva dos últimos 40 anos, só melhorou. De novo, não na velocidade desejada, mas acho que temos andado na direção certa. É preciso, e acho que cada um precisa fazer a sua própria autocrítica nisso, a gente na vida não pode ser contra a corrupção dos outros e achar que a própria ou a dos amigos não tem problema. É preciso fazer uma profissão de fé contra a corrupção. Em geral, pequena, média e grande. E mudar certos hábitos. Recentemente, um amigo meu, muito bem posto na vida, me disse assim: eu, quando chego numa festa, eu dou R$50 ao garçom e ele me serve muito melhor. Meu Deus, isso faz parte de uma cultura em que o sujeito não se sente igual. Ele precisa do privilégio, ele precisa do tratamento diferenciado. E ele paga o preço. Embora ele não estivesse envolvido em dinheiro público, está envolvido em uma mentalidade. Eu compro o meu caminho que me distingue do outro, que está na mesma festa que eu, mas não vai receber o mesmo tratamento. Portanto, quando eu falo que é preciso enfrentar isso de uma maneira abrangente e que comece pelo autoexame de algumas práticas pessoais, é isso que eu acho que precisa ser enfatizado. Não é a corrupção dos outros ou a dos que não são meus amigos. Eu recentemente vi uma frase, eu achei uma delícia, e acho que ela se aplica bem ao Brasil de hoje, para eu queria terminar, que era uma frase que eu li em inglês, e a autoria, a frase é boa, mas a autoria é muito disputada. Portanto, eu não sei a quem dar o crédito. Mas a frase dizia assim: viver não é esperar a tempestade passar. Viver é aprender a dançar na chuva. Muito obrigado.